Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, o tema da aula de hoje é cromatografia. Muito bem. Antes da gente continuar, então, vamos ver esse esqueminha aqui de novo. Nós tínhamos aquelas caixinhas da química analítica, né? Então, a química analítica, ela é dividida em métodos clássicos e instrumentais de análise, né? Os métodos clássicos vocês já viram, né? Chamados de via úmida. Vocês já viram lá, é a gravimetria e a volumetria. Vocês viram isso em quant, né? E vocês viram em quali também, né? Quer dizer, vocês já viram qualitativa, tá? Então, qualitativa também está dentro dos métodos clássicos de análise, tá bom? É porque esse mapinha aqui é para química quantitativa, né? Pensando em quantitativa. Mas vamos lá. E nós temos os métodos instrumentais. Dentro da caixinha dos métodos instrumentais, nós temos 3 principais áreas. Tem uma outra que é mais nova aí, que a gente costuma não dar, mas enfim, são essas 3 principais áreas. A espectroscopia, a cromatografia e a eletroanalítica. Muito bem, cada um está baseado num tipo de correlação que eu faço de grandeza com concentração, certo? Uma está baseada em propriedades elétricas, a outra está baseada em propriedades ópticas e a outra está baseada em propriedades diversas. Muito bem, nós já vimos essas 2 caixinhas. Vimos a espectroscopia, né? E vocês já viram muitas técnicas espectroscópicas, né? Vocês já viram com o UV-Vis, viram absorção atômica, aí a absorção atômica de chama, de forno de grafite. Vocês viram ICP, vocês viram fotômetro de chama, né? Que mais que vocês já viram lá na espectroscopia? Vocês viram acho que com a Maria Raquel, o RMN, né? Vocês viram também o infravermelho. São todas técnicas espectroscópicas. É que uma turma é mais voltada para análise quantitativa e outra turma é mais voltada para análise qualitativa, tá? Mas são técnicas espectroscópicas. Olha quanta coisa vocês já viram, né? E nós vimos também as técnicas eletroanalíticas, tá? Abrimos essa caixinha anteriormente, vimos só 2 técnicas, né? Vimos a potenciometria, né? Potenciometria direta e potenciometria indireta, titulação potenciométrica e potenciometria direta, certo? Não vimos as outras por motivos já esclarecidos em vídeos anteriores, né? Nós não temos esse tempo, é só um semestre. E acho que nós demos a principal, a grande técnica eletroanalítica, tá? Foi conforme a gente já conversou em vídeos anteriores. A potenciometria é amplamente utilizada em tudo quanto é lugar. As outras são técnicas muito menos utilizadas, tá? Por conta disso, por questão de importância da técnica, nós demos ênfase à potenciometria, tá? De modo geral, acho que está contemplado essa caixinha aqui, né? Eu gostaria de ter desenvolvido ela melhor, ter visto outras técnicas com vocês, mas eu acho que já está bom. Muito bem, então essas 2 caixinhas nós vimos de modo bastante interessante e consistente. Agora vamos para a última, a cromatografia, certo? Vamos dedicar 3 semanas a ela. Muito bem. Introdução à cromatografia. Então, esse vídeo, na verdade, é só uma introdução da introdução, tá? O objetivo desse vídeo é compreender alguns dos conceitos fundamentais da cromatografia. A luz não tá boa hoje de novo, né? Mas vamos lá. Então, qual vai ser o caminho do nosso vídeo, né? Da nossa aulinha. Vamos descrever brevemente o que é cromatografia.
Depois, vou trazer aqui algumas definições de conceitos básicos para você poder entender a cromatografia. Vamos falar um pouquinho da aplicação geral da técnica. Falar um pouquinho também da classificação e dos tipos de cromatografia. Tá? Muito bem. O que é cromatografia, gente? Por que tem esse nome, né? Então, vamos lá. O termo cromatografia, vou ler para vocês, foi primeiramente empregado em 1906 e sua utilização é atribuída a um botânico russo, que eu não me atrevo a falar o nome, ao descrever suas experiências na separação dos componentes de extratos de folhas. Nesse estudo, a passagem de éter de petróleo, fase móvel, através de uma coluna de vidro preenchida com carbonato de cálcio, fase estacionária, a qual se adicionou o extrato, levou à separação dos componentes em faixas coloridas. Este é provavelmente o motivo pelo qual a técnica é conhecida como cromatografia. A parte do nome relacionada ao crom, da ideia de cor, e grafia, da ideia de escrita das cores, podendo levar à errônea ideia de que o processo seja dependente da cor. Então, essa é o que eu estou falando aqui para vocês. Essa é a origem do nome, possivelmente a origem do nome, tá? Como um dos primeiros processos cromatográficos gerou uma experiência com faixas coloridas, né, o nome ficou, tá? Só que essa técnica se desenvolveu amplamente no decorrer do século XX e agora século XXI. É uma técnica muito versátil e hoje 99,9% dos processos não estão associados com cor, não existe cor nenhuma ali, tá? Então a gente não pode associar a técnica de cromatografia com cor, beleza? O vídeo anterior que o tio mostrou para vocês trabalha com cor, mas isso não é uma regra, ok? Muito bem. Então, a cromatografia é um método físico-químico de separação e ela está fundamentada na migração diferencial dos componentes de uma mistura que ocorre devido a diferentes interações entre duas fases immiscíveis, a fase móvel e a fase estacionária. É uma técnica muito versátil e de grande aplicação, pois possui uma variedade de combinações entre fases móveis e estacionárias. Então tá ali o esqueminha, né? Olha, eu tenho uma amostra composta por bolinhas vermelhas e quadradinhos azuis, tá? Bolinhas vermelhas representando uma substância e quadradinhos azuis representando outras. Então essa amostra é uma mistura. Muito bem, à medida que eu coloco essa mistura em contato com a fase estacionária, que é a fase que vai interagir com a minha amostra, daqui a pouco eu vou dar um exemplo, um ou dois. Eu coloco aqui alguma coisa para tocar essa amostra, né? Para fazer com que essa amostra caminhe através da fase estacionária. E como cada componente da amostra tem uma interação diferente com a minha fase estacionária, né, o que vai acontecer? Naturalmente, esses componentes vão se separar, tá? Olha lá, gerando ao processo de separação total. Por que aconteceu essa migração diferencial? Porque o componente quadradinho azul interagiu mais fortemente com a fase estacionária e foi meio que agarrando no meio do caminho, à medida que a minha fase móvel toca a amostra, né? E o componente bolinha vermelha, como ele tem pouca interação com a fase estacionária, ele foi indo, né? Foi indo mais rapidamente, ok? Então vamos dar um exemplo disso, para vocês terem uma ideia. Vamos trazer aqui esse esqueminha para a folhinha.
Aliás, vamos definir esses termos todos por meio de exemplos, né? Vocês viram lá a experiência da cromatografia em papel, muito bem descrito pelo vídeo anterior. Isso vai servir como base para a gente entender o princípio do método que está por trás da cromatografia. Muito bem. Eu queria dizer o seguinte, na verdade, a nossa primeira aula no sistema presencial de cromatografia, eu ia fazer uma brincadeira com vocês, que era a cromatografia em giz, tá? Eu não coloquei o vídeo de cromatografia em giz no começo, porque eu não achei nenhum bom na internet, tá? Mas aquela cromatografia em papel representa muito bem a cromatografia em giz. Eu só não vou usar o exemplo da cromatografia em papel para você, porque existe lá um pequeno detalhe que estraga toda a explicação e que eu não vou falar desse detalhe agora, tá? Mas isso dá para fazer com aluno até do ensino médio. Eu já vi essa experiência em material, apostilado e tudo mais, essa recomendação de experiência, né? É super simples a experiência de cromatografia em giz e dá para você introduzir os conceitos principais, né? Então, para quem já conhece, por exemplo, já frequentou um pouquinho as aulas de artes, sabe, lá no ensino fundamental, no ensino básico, sabe que a mistura das cores primárias, amarelo com azul, dá verde, certo? Muito bem, então eu posso usar isso a meu favor na hora de fazer cromatografia em giz. Como é que eu faço isso com os meus alunos no ensino médio ou no ensino superior, né? Eu pego o giz aqui, ó. Tá aqui o giz. Coloco ele dentro de um becker. Nossa. Vocês entenderam, né? Um becker era para estar aqui. Nossa, como eu desenho mal, hein? Vamos pegar outra folha, né? Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Tá aqui o becker. Vamos pegar o becker primeiro. Aí vamos colocar o giz no fundo do becker. Aí, pronto. Tá? E aí nós vamos fazer uma experiência bem parecida com aquela que vocês viram lá no papel. O que a gente faz? A gente pega a canetinha verde e faz um risco aqui, ó, no giz. Ele não fez a experiência lá no vídeo com canetinha? Pois é, você pega a verde e faz um risco. Era assim que o tio fazia, ou uma bolinha, né? O tio fazia bolinha no sistema presencial, né? E aqui eu coloco um solvente, certo? Um solvente. Pode ser água, pode ser álcool, pode ser mistura de água com álcool, pode ser acetona, tá? Um solvente qualquer. O que vai acontecer? É bom tampar também, tá? Com vidrinho de relógio aqui. Se não tiver vidro de relógio, coloca qualquer coisa em cima. Se não colocar também, dá certo, do mesmo jeito. Mas aí o que vai acontecer? À medida que o tempo vai passando, por capilaridade, esse solvente vai migrando, né? Vai eluindo por meio da fase estacionária. Então vamos atribuir, né? Vamos dar nome aos bois, né? Aqui, ó, o que eu apliquei no giz é a minha amostra, que é uma mistura de componentes, de 2 pigmentos pelo menos, um pigmento azul e um pigmento amarelo. Tudo bem? O meu giz é o que eu chamo de fase estacionária. E o meu solvente é o que eu chamo de fase móvel, porque se movimenta, né? Por capilaridade ele vai se movimentar através da minha fase estacionária. E nesse movimento ele vai tocar a amostra, né?
ele vai fazer o processo de eluição da amostra por meio da fase estacionária. E como a minha fase estacionária, neste caso, é extremamente polar, tá? A composição do giz é uma composição polar. O que vai acontecer? Como os meus dois pigmentos têm polaridades diferentes, têm estruturas químicas diferentes, né? Eles vão interagir de forma diferente com a minha fase estacionária, né? Então, à medida que o solvente vai arrastando a minha amostra e cada pigmento vai interagir de forma diferente, o que vai acontecer? À medida que o tempo vai passando, esses dois pigmentos vão se separando. Então, você vai percebendo, né, que quando a amostra vai sendo separada, ela vai deixando um rastro aqui através da fase estacionária. Então, vai ficando aqui, ó, vai ficando para trás a substância azulzinha, por exemplo. Aqui vai ficando azulzinho. E aqui para trás, aqui para frente vai ficando amarelinho. Então, no final das contas, a gente tem no processo de cromatografia alguma coisa parecida com isso. O que aconteceu aqui, né? O pigmento azul, estou dando só um exemplo, tá? O pigmento azul interagiu mais fortemente com a fase estacionária e foi meio que agarrando pelo meio do caminho, né? Ele vai emperrando, porque ele tem uma interação muito forte com a fase estacionária. E o meu solvente tem pouca força para tocar ele, para eluir ele, né? E o meu componente amarelo, ele, por ter menos interação, ele migra de forma diferencial, né? Ele migra de forma mais veloz por meio da fase estacionária, certo, gente? Ó, então, vamos dar um zoom nesse processo aqui, tá? Com outro exemplo, para ficar mais simples. Então, isso aqui é uma coisa que dá para fazer perfeitamente no ensino médio, tá? Você precisaria ver em qual disciplina de química você vincularia isso, mas que dá para fazer, dá. Eu, particularmente, fiz uma vez só. Eu acho que esse tipo de experimento para o ensino médio não cabe, mas se você achar onde couber, né? Se você achar em algum assunto que você consiga vincular, acho que é uma coisa interessante. Eu fiz uma vez só, eu não gostei, achei que não tinha muita aderência com o conteúdo, mas enfim. Vamos dar um zoom agora para você entender o princípio do método. Vamos deitar aqui a fase estacionária, ó. Então vamos pensar aqui, ó, fase estacionária, tá? E vamos dizer, então a gente está analisando de lado a superfície da fase estacionária, tá? Estamos dando um zoom. Vamos dizer que ela é uma fase estacionária extremamente polar, tá? E vamos pensar numa amostra super simples, que é uma mistura de dois componentes. Então tá aqui, ó, o fenol, tá? E tá aqui o benzeno. Beleza? Muito bem. Eu tenho aqui uma fase estacionária extremamente polar e dois componentes formando uma mistura. Vocês concordam comigo que esse componente é muito mais polar do que esse por conta da hidroxila? Então, o que vai acontecer na hora que eu deixar eluir, deixar passar a fase móvel? O que pode ser a fase móvel? Pode ser um monte de coisa. Pode ser um líquido polar, pode ser um líquido mais apolar, pode ser um gás inerte, pode ser uma série de... Depende do tipo de cromatografia que eu tenho. Olha, gente, a gente está tentando descrever aqui princípios genéricos. O princípio que está por trás de qualquer cromatografia, de modo geral. É claro que existem particularidades em que esse esqueminha geral aqui ele falha, né? Mas de modo geral, se você entender esse esquema que o tio vai explicar,
você vai ser capaz de entender qualquer cromatografia mais para frente, tá? Então, vamos supor aqui que a minha fase móvel seja um solvente apolar, um líquido apolar, tá? Pode ser um gás também, inerte, mas é um líquido apolar. O que vai acontecer? Esse líquido apolar, ele vai fazer com que a amostra elua, vai promover a eluição da amostra. Por quê? Porque ele vai tocar mecanicamente a amostra. Não adianta, você tá aqui, ó, a onda do mar vem, né? Ela vai te arrastar, ela vai te tocar. Se é uma pessoa mais mais forte, ela se agarra mais no chão. Agora, se é uma pessoa um pouco mais fraca, mais levinha, ela vai sendo arrastada de maneira mais rápida, né? É o que vai acontecer aqui, né? Esse composto vai ter uma interação mais forte por meio da hidroxila com a fase estacionária. O solvente apolar, ele vai conseguir arrastar ele também? Vai, né? Mecanicamente ele vai arrastar, só que a velocidade desse camarada migrar por meio da fase estacionária vai ser muito menor do que a velocidade desse. Então, no final do processo de cromatografia, eu vou ter saindo lá na frente o benzeno e ficando lá para trás o fenol. Então, houve a separação entre os dois componentes da minha amostra. Essa é a ideia que está por trás da cromatografia. Agora, olha só, a gente já vai introduzindo conceitos bem simples para depois lá na cromatografia líquida ficar mais simples de entender. Se eu mudo a polaridade do meu solvente, ele vai ter uma força diferente para tocar essa minha amostra. Um solvente apolar aqui, ó, ele vai ter pouca força para brigar com essa interação entre a fase estacionária e a hidroxila. Se eu aumentar a polaridade do solvente, né, usar água. A água é um solvente bem polarzinho, né? O que acontece? A água, por ser um solvente polar, vamos imaginar a molécula de água entrando aqui, ó, tentando empurrar essa molécula aqui. A gente está brincando aqui de imaginação, né? Estamos tentando fazer aqui química para poeta, né? Então, brincar de imaginação. A água, ela consegue, vamos imaginar uma molécula de água interagindo, batendo nessa molécula de fenol, né? Ela consegue deslocar de maneira mais forte essa molécula de fenol porque ela consegue entrar no lugar aqui dessa interação entre a fase estacionária e a minha amostra, né? Então essa hidroxila da água, ela vem, bate aqui e empurra essa molécula com mais força para lá, né? Então, à medida que eu vou trocando a polaridade do meu solvente, eu vou aumentando a minha força de tocar a minha amostra, ok? Só que isso nós vamos discutir mais para frente, lá na cromatografia líquida, tudo bem? Gente, se você entendeu esses dois exemplos que o tio deu, você entendeu 90% da ideia do que é cromatografia. Tá? Qualquer cromatografia você vai conseguir interpretar por meio de um exemplo parecido com esse. Existem muitas particularidades em que isso aqui fura, que a gente vai ver mais para frente, ok? Mas se você entendeu isso aqui, ó, então a cromatografia, essa migração diferencial tem a ver com um jogo de forças, né? Tem a ver com esse jogo de interações entre analito, fase estacionária e fase móvel. Um vai o tempo todo estar agarrando, interagindo fortemente com os meus componentes da minha amostra, e o outro vai estar tocando, né? Vai ter um jogo de força, alguém segurando e alguém empurrando, tá? Nesse jogo de força, cada componente interage de maneira diferente, eles vão se separando ao longo do processo, tá? Por isso que vocês viram lá no papelzinho, a cromatografia em papel, os componentes dos pigmentos se separarem.
Eu não tomei o papel como exemplo porque existe uma particularidade ali que fura tudo, que mais para frente talvez o tio explique, tá? Mas isso aqui funciona bem para cromatografia em giz, por exemplo, para você pensar dessa forma, tá? Então todo mundo entendeu o que é, o que está por trás da cromatografia? Todo mundo entendeu o que é fase móvel, o que é fase estacionária, tá? Você tem que entender esses conceitos para poder avançar, tá? Então vamos com o tio. Tá ruim essa iluminação, hein? Tá uma merda. Vamos lá. Aqui o tio vai colocar algumas definições e conceitos básicos, onde na verdade o tio tá pegando. Eu não vou entrar muito na teoria do que é, do porquê das coisas, só definições de dicionário, tá? O que importa é você aplicar esses conceitos básicos na interpretação do princípio básico da cromatografia. Então tá lá, ó, definições básicas importantes que a gente vai precisar entender ao longo do processo. O que é a absorção, né? É a fixação de uma substância no interior da massa de outra substância. O que é adsorção? Ó, mudou o B pelo D. A adsorção é a fixação de uma substância na superfície de outra substância. A adsorção é um fenômeno que vai acontecer em muitos processos cromatográficos. Por isso que eu gosto de discernir uma palavrinha da outra, porque essa palavrinha vai aparecer muito para a gente. Então, é a fixação de uma substância na superfície de outra substância. Eu não estou aqui explicando o porquê das coisas, só estamos dizendo aqui, estamos dando uma definição de adsorção. Sorção é o fenômeno físico-químico simultâneo de absorção e de adsorção. E desorção é o processo inverso da absorção e da adsorção, ou ainda o processo inverso da sorção. Então, eu não quero muito entrar assim, a desorção é o processo inverso da absorção e da adsorção, é dos dois, tá? Os fenômenos de cromatografia estão associados com superfície, né? Para muitas cromatografias. Então, o que importa são essas palavras aplicadas ao contexto da cromatografia. Quando você pega lá o exemplo do tio, quando você pega a fase móvel e coloca ela para arrastar os meus componentes da amostra, você está promovendo a desorção dos componentes da minha amostra. Então percebe o que é a desorção? A desorção está associado com o arrastar das coisas por meio da minha fase estacionária, tá? Mas o que está ocorrendo ali na fase estacionária é a adsorção, tá? Eluição é a desorção provocada por um fluxo de líquido ou gás através de um adsorvente, fase estacionária. Então, quando a gente coloca a fase móvel para tocar a amostra, né, ela está promovendo a eluição dos componentes da minha amostra, tá? Estão entendendo a definição desses conceitos de forma aplicada? Cromatograma. O que é cromatograma? É o registro físico da eluição de uma amostra sobre a fase estacionária. Ou é um gráfico que mostra a resposta do detector como função do tempo de eluição. Então isso aqui vai ficar muito mais claro à medida que a gente vai vendo os mais diferentes tipos de cromatograma, tá? Então, de modo geral, é o registro físico de uma amostra sobre uma fase, da eluição de uma amostra sobre uma fase estacionária. Então, quando a gente vai lá para o vídeo, no finalzinho do vídeo, quando ele mostra o resultado de todas as cromatografias, de todas as canetinhas, todos aqueles papeizinhos com registro físico das tintas aplicadas, né? Depois de ter feito a cromatografia, todos aqueles registros físicos são cromatogramas, certo? Mas nem sempre vem assim, bonitinho, né? Às vezes é um conjunto de sinaizinhos ali, né? De triângulozinhos, que é a resposta do detector em função do tempo de eluição, quando a gente vai para as técnicas instrumentais, tá? Mas cromatograma é o registro físico da cromatografia. É isso que importa aqui agora no momento. Então, pro exemplo do tio ali do giz também, ó, aqui, ó.
Ó, o giz, depois de feito a cromatografia, ele é o cromatograma, né? Porque ele é o registro físico da cromatografia. Ele é o registro físico da eluição de uma amostra, né? Uma vez que foi feita a eluição, né, dos componentes da amostra, há um registro, né? Depois que terminou a cromatografia, há um registro. Esse registro é o cromatograma. Beleza, gente? Aplicação geral da cromatografia, gente. A cromatografia pode ser utilizada para identificação de compostos por comparação com padrões previamente existentes, para purificação de compostos, separando-se as substâncias indesejáveis, para a separação dos componentes de uma mistura e para a quantificação dos componentes de uma mistura. Gente, então a cromatografia é uma técnica bastante versátil, que serve para identificar, para quantificar, para purificar e para separar, tá? É uma técnica de separação. Muito bem. Classificação da cromatografia, gente. Vamos parar aqui, tá dando 31 minutos. A gente termina esse vídeo daqui a pouquinho, tá? No próximo vídeo a gente volta exatamente nesse slide. Beijo, beijo e até a próxima. Nossa, tá ruim mesmo essa iluminação.